Pois tá aí. 1, 2, 3, 4. Começando agora. Mentira, começando agora. 2, 3, 1. Queremos todo poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor. E a vitória é garantida na... Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando aqui mais um podcast e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, de estar conosco, o Emanuel Júnior. Tudo bom, Emanuel? Janaína, tudo bem? A paz do Senhor. Como é que você tá? É um prazer estar aqui também. Eu tô ótimo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu quero começar essa manhã agradecendo, tá certo, a sua visita. É muito importante pra gente aqui. E eu queria saber um pouco da tua história. Fala aqui pra gente, pra quem tá em casa, vai assistir a gente, né? Tudo bem, Janaína. Na verdade, é um prazer contar. Eu amo contar minha história, porque quem foi aqui no Dório Johnson, por exemplo, onde eu cresci, né, onde tive assim, a minha base aqui na infância, foi o Dório Johnson, foi onde eu aprendi a prática de esporte, né, como futsal, onde eu aprendi a jogar que nem o Neymar. Hoje eu sou conhecido como Neivina, né, jogando bola, mas eu jogo sim, que nem o Neymar. E também foi onde eu aprendi, bastante coisa. Tentei aprender violão aqui, né, só que a minha aptidão para música nunca foi muito, né, muito boa. Não tava na veia, né? Não. Mas aqui foi onde eu estudei muito informática, né, aqui eu aprendi a mexer com um programa que hoje eu trabalho com ele também, que é o Photoshop, né. Trabalho um pouquinho com ele, mas foi onde eu aprendi também. De uma forma te ajudou muito, né? O Dório Johnson, ele foi aqui a minha base como na minha infância, né? Para mim aprender mesmo, para mim me educar, né? Foi onde eu conheci professores importantíssimos, né? Então, aqui a minha vida, eu pautei muito ela aqui na escola, no projeto, né? Dório Johnson, que antigamente era um projeto bastante presente na minha vida, né? Uhum. Onde eu podia encontrar pelo menos um consolo, né? E, Emanuel, assim, quantos anos você começou aqui no projeto? Foi criancinha mesmo, acho que 6, 7 anos eu já fui apadrinhado no projeto, se bem me lembro. Hoje está com quantos anos? Hoje eu tô com 26, né? Bem novinho ainda, não queria revelar a minha idade não, mas foi perguntado, né? Mas está novo ainda, bem novinho ainda. Novo, tem muita coisa ainda, né, para acontecer ainda no decorrer da sua idade. Como diz o Fael, Rick bem novinho. O Fael, o professor lá do Dório Johnson. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Todo mundo quer saber, e eu também quero saber, quem é você? Em casa, quem é o Emanuel? Quero saber como é o seu jeito. Pronto. Eu sou muito brincalhão. Esse, na verdade, é o meu jeito. O meu jeito é de brincalhão. Eu gosto muito de brincar, eu gosto que as pessoas sorriam, né? Sempre foi uma coisa da minha família. A gente sempre foi muito de fazer os outros sorrirem, fazer os outros rirem, contar piada besta. Piada besta mesmo, sabe? E esse cara que eu gosto de apresentar como autêntico, eu chamo isso de autenticidade, sabe? Você sempre está num ambiente da forma como você é, né? Tanto no trabalho, hoje, no trabalho antes, né? Porque você vai mudando, né? Com as experiências. E quando mais novo, eu também era muito brincalhão. E hoje ainda não mudou nada, entendeu? Ainda sou um cara muito feliz, né? Muito tranquilo com a minha vida. Extrovertido, né? Sou muito extrovertido. A minha mãe disse que eu sou muito apresentado, né? Amostrado. Mas não é que é amostrado, é que eu gosto de esse saber... Esse é o Emanuel Júnior. Esse é o Emanuel Júnior. É o Emanuel bastante brincalhão, é isso mesmo. O que te motivou a fazer o que você faz hoje? Tô falando na área do teu trabalho. Do meu trabalho, né? Isso. Assim, o que me motivou a fazer o que eu faço hoje no meu trabalho porque, assim, eu tive várias motivações, né? Mas a motivação que sempre foi, do começo até hoje, é a minha mãe, né? A minha mãe é o motivo da minha motivação. O que me motiva, num todo, assim, na minha vida em geral, é a minha mãe. Eu quero dar uma vida para minha mãe ainda. Então, assim... um conforto que ela merece, com né? certeza, eu quero dar uma boa vida para minha mãe. Ela merece pra caramba. Então, a minha motivação é realmente a minha mãe. E, assim, dentro do projeto, quem foi que te influenciou, que disse, Juninho, não para...
Isso aí é fácil falar, porque foram pessoas assim, singulares. O James, o ex-professor Igor, de informática, o Alisson, um ex-professor de música também, que esteve aqui. Eles foram pessoas assim, bastante presentes na minha vida. Eles que me ensinavam, toda vez que eu parava, eles me ajudavam a prosseguir, né? Foi eles que passaram para mim a palavra de Deus, né? Aqui no Dory Jones também foi onde eu aprendi bastante da palavra de Deus, que é onde a minha vida... Onde você se absorveu a palavra, Exatamente. o ensinamento e o conhecimento da Exato. palavra de Deus, né? Os meus valores, meus princípios hoje, né, que são pautados na palavra de Deus, na Bíblia, eu aprendi aqui, exatamente, na época da educação cristã. A educação cristã, para muita gente, é uma escola dominical, né? Como se fosse uma escola dominical Isso. ali. E a gente aprende a base, bastante né? coisa. É a base de exatamente. tudo, né? E o Dory Jones sempre, no meu tempo, né, tinha essa questão da educação cristã ser muito presente na nossa vida. Professor James, Alisson, Igor, eles foram as pessoas que mais me ajudaram, certo? E, assim, de forma... Assim, depois que eu fui crescendo mais... Tiveram outros professores também, mas esses foram os que eu gostaria de citar. E isso até é importante, assim, para quem está em casa, que vai assistir o podcast, né? É de ver como é importante essa base, né? Nossa. Que é Deus. Nossa, é né? importantíssimo. E que as pessoas em casa vejam que o centro da nossa vida, né? Assim, em geral, tem que ser Deus. Que Ele é o pilar. E que se a gente não tiver realmente Deus assim em nossa vida, a gente realmente não é nada, né? Com certeza. Esses dias eu estava conversando ali com uns amigos antigamente, uma amiga minha, Ingrid, a gente estava falando sobre valores, né? Como eles são importantes. Foram citadas duas pessoas, ela citou duas pessoas, é um debate político ali, né? Porque na época, né, e tal. Aí foi citado ali duas pessoas, e são duas pessoas que, para ela e para mim também, são pessoas assim excepcionais, sabe? E que elas têm os valores cristãos, entendeu? E são cristãos. Ser cristão é ser imitador de Cristo, né? E Cristo foi o homem mais humilde que veio na Terra, né? E é o nosso Salvador. Então, assim, ser imitador de Cristo não é você... Não quer dizer que você não peca, que você é um santo, né? Que ele sabe que a gente é falho, Exato, né? somos falhos, mas nós aprendemos constantemente o valor que é não pecar, A transformação é entendeu? todos os dias, Com né? certeza, com certeza. E o Senhor está sempre nos ajudando nisso. Por isso que é importante você tentar ser imitador de Cristo, não apenas no fato de você estar na igreja e tal, não, mas com as pessoas, né? Passar para as pessoas o que é Cristo, né? Aquela coisa de ser humilde, né? De ser verdadeiro com as pessoas, de você ser bondoso mesmo, né? De ser bacana, É isso. É verdade. E assim, eu fico muito feliz, né? De olhar para você hoje, conheço a vida do Juninho um pouco, né? Por conta dele ser amigo do meu esposo, que é professor aqui do projeto, que é o Rafael. E eu fico feliz porque eu vejo assim o semblante de Deus em você, a transformação que Deus está fazendo a cada dia, né, na sua vida. E eu gosto sempre sim de falar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso demais. Muito, muito. Olha, às vezes eu fico assim imaginando a imensidão do amor de Deus por nós, né? A forma que Deus trabalha na nossa vida é surreal, né? Com certeza. É muito maravilhoso a forma que Deus trabalha. Sobre assim, a minha vida, né, com Deus, ela sempre foi bastante, assim, desde criança, né? Eu estive na igreja, presente na igreja, minha mãe levava para as igrejas, né? Então eu sempre estava envolvido no meio ali do cristianismo, né? Mas você caminhar depois, né, com suas próprias pernas, é uma caminhada bastante, assim, é um pouco difícil, né? Só que chega um momento na sua vida, você vai ouvindo os professores vão falando para você, olha, venha para cá, não fique por ali, né? Procure amigos que são cristãos e tal. E assim, você como adolescente, você não percebe isso, sabe? Mas quando você cresce e você vê a importância que é você ter escutado esses professores, assim, de não se envolver com certas amizades, porque assim, gente, hoje eu tenho uma vida diferente do passado, mas assim, o meu passado
foi bastante conturbado, entendeu? Porque eu me desvencilhei, né, dos caminhos do Senhor e fui tocar a minha vida, né? Fui tocar a minha vida. Apesar de todos os conselhos que minha mãe me deu, apesar de todos os conselhos do James, dos meus professores, eu fui tocar a minha vida sem Deus. E assim, gente, como um cristão renovado, eu digo para vocês, a pior coisa que tem é você se afastar de Deus achando que você vai conseguir obter ali o seu sucesso, né? E não você vai. pode até conseguir obter o seu sucesso. Isso é importante. Mas você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter paz verdadeira. Vai ficar faltando uma ferramenta. Vai faltar, porque o Espírito Santo ele vai sempre... É necessário na nossa vida, sabe? Para que a gente possa perceber o que a gente está fazendo, o que a gente precisa, né? E, na verdade, todo ser humano ele precisa de Deus. Todo ser humano. Peraí, Manuel. Eu sei que você tem um testemunho muito forte, né? Você aqui é do lado da Assembleia, de né? Deus, Tempo Central. Pronto. E assim, eu queria que você falasse aqui para quem está assistindo sobre o seu testemunho, que é realmente assim muito forte. Ah, sim. Eu já escutei um pouco, né? Através do Rafael, ele me falou um pouco do seu testemunho e eu sei assim que é tremendo. E eu sei que através desse testemunho que você vai falar aqui agora, vai impactar outras vidas que vai estar assistindo o nosso podcast. Em nome de Jesus, eu conto com isso. Eu gosto de falar disso porque eu acredito que um bom testemunho, ele transforma a vida das pessoas. E a minha vida, ela, assim, eu vou assim do começo. Eu vim de uma favela, né? De uma favela e dentro de favela você aprende junto com a galera, assim. Você vai brincar na rua, não tem problema, porque tá todo mundo junto lá e tal. Então, assim, a criminalidade sempre teve muito presente na minha vida, né? Meus irmãos, por exemplo. Minha mãe teve 8 filhos e, assim, as mulheres se separaram já bem cedo, foram, né, seguir os seus rumos, mas os homens não. Os homens ficaram lá em casa e aí eles, né, se envolveram com bastante coisa, né? E eu, o mais novo da família, eu tive essa experiência na minha vida de ir junto, né? Mas não pelos meus irmãos, tá? Os meus irmãos, eles nunca me influenciaram. Na verdade, eles me batiam quando eles viam eu andando com a galera lá e tal. Mas eu acabei me influenciando não pelos meus irmãos, mas, assim, pela realidade em si, sabe? Porque por mais que o Dory Johnson ele fosse muito presente na minha vida como criança, não era 24 horas, entendeu? Você tem um momento que você volta para sua casa. E, assim, você voltar para sua casa e na realidade, você não ter... sabe, o apoio. Porque... Só um instante. Porque, assim, no Dory Johnson você tem o apoio dos professores, né? Tem a galera, todo mundo te ajudando e tal. Mas eu vim pro Dory Johnson, na verdade, porque aqui tinha merenda, né? Também. Lá na minha casa, a gente sempre teve muita dificuldade com as coisas, né? Minha mãe lutou pra caramba, assim, por mim e tal. E lá sempre teve muita facilidade em ter coisas, né? Mas chegou um momento da nossa vida em que os meus irmãos fizeram tanta besteira que acabou que atingiu a mim e minha mãe, né? Por ser o mais novo e tal, e minha mãe por ser a mãe, né? A chefe de casa. E o meu pai já tinha ido embora, né? Na verdade, meu pai não foi embora, tá? Meu pai não foi embora, ele foi expulso de casa. Porque toda semana meu pai chegava em casa com a história de que foi assaltado, foi sequestrado, foi preso, teve que pagar a fiança, não tinha como pagar. Dar dinheiro para mim. E aí, com isso, eu fui, né, aprendendo essas coisas, vivendo essas coisas assim. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a participar das coisas com a galera. Eu ia para as festas. Com 13 anos, tinha aqui a Comadre Chica, bastante conhecida antigamente, acabou, graças a Deus. Graças a Deus, porque tinha muita morte, entendeu? E a questão das gangues, que antigamente eram gangues, né? Hoje não são gangues, são facções, né? Eu me misturei com isso e com 13 anos já me desviei assim, totalmente dos caminhos do Senhor, né? E foi aí onde começou a acontecer tudo na minha vida. Eu tive envolvimento com drogas, sim, tive bebidas, sim, tive muito. Sempre me envolvi com muita gente assim que realmente não me ajudava em nada. Eu até me afastei do Dory Johnson, passei um tempo assim, sem vir para o Dory Johnson. Aí é engraçado que quando eu apareci pro Dory Johnson novamente, eu tava com uns brincos na orelha, né? O cordãozão bem grandão, e eu acho que eu era um meliantezinho meio eclético, sabe? Eu vinha com as roupas apertadas, com uns cordãozão de
prata bem grandão. E falando, pô, na maior gíria. Eu sempre falei na gíria, né? Mas quando eu virei o que a gente chama de pirangueiro, né? Eu, poxa, falei muita gíria. Enfim, quando eu cheguei aqui, foi quando começou novamente a minha transformação. Porque eu fui para o mundo e voltei para cá, para o Dory Johnson, né? Porque no Dory Johnson foi onde eu busquei o meu refúgio. Porque é aqui onde eu tinha minhas amizades, né, e tal. E aí, aqui o James, ele me converteu. Como? Quem é aluno do James sabe como é que o James converte, né? Eu era aluno do James jogando futsal, né? Eu era o camisa 10. Desculpa aí, Fael. Dieguinho, se você estiver assistindo esse podcast, eu era o 10 do James, tá? E você era banco pra mim, não esqueça disso. Espero que o James também esteja vendo isso. E eu gostava, né, de jogar aqui e tal. E o James, sempre que tinha lá os treinos de futsal, a gente tinha que trazer a Bíblia, né? Só jogava quem trouxesse a Bíblia. Eu tinha um bocado de Bíblia lá em casa, minha mãe, só que minha mãe tinha a Bíblia. Então eu trazia a Bíblia para jogar. Só que aí o James pedia pra gente ler versículos, né? E essa coisa de ler versículos acaba que um momento o Espírito Santo toca você, certo? É um momento que é necessário, tá? A palavra do Senhor, ela fixa no coração, exato, né? Exato. Então, assim, quando eu voltei pro Dory Johnson, eu já tinha, era o quê? 16 anos. Ou seja, eu passei de 13 até 16 anos, assim, seguindo minha vida no mundo, né? Fiz muita besteira por aí, né? Depois eu voltei. Quando eu voltei a aprender a palavra do Senhor, aprender, ouvir e tal, participar dos cursos. E foi aí onde aconteceu. Quem foi meu aluno vai lembrar. Quem foi meu aluno, porque eu fui professor aqui no Dory Johnson, né, de informática e de educação cristã. E aí tem uma história nas educação cristãs que eu contava, que é a história do frango. Quem foi meu aluno vai saber a história do frango, né? Que foi o momento em que eu dei o passo para minha vida, que foi, eu estava entregando frango, eu entregava frango, né? Eu ganhava R$30 por semana para entregar frango. Toda semana que eu ganhava esses R$30, eu ia pro centro comprar coisa para mim. Aí eu dava R$10 para minha mãe e pegava R$20 e ia comprar coisa para mim, né? E dava para comprar umas coisinhas. Eu pensei até em comprar um celular, mas não dava não. Como eu não tinha muita noção de dinheiro, eu gastava meu dinheiro com umas besteirinhazinhas lá. Entregando frango, eu tive uma experiência de eu estava aqui no canto certo aqui da rota e tal. Aí o carro veio e me bateu perto do canal. O frango caiu dentro do canal. Aí eu peguei, desci, peguei o frango, coloquei lá na bicicleta, o cara me pediu desculpa e tal. Botei o frango lá em cima da bicicleta e fui, né, levei pro meu chefe. Aí eu expliquei a história para ele. Aí ele falou, você vai pagar o frango. Aí mas não fui eu fui atropelado e tal. Ele, não, você vai pagar o frango, porque eu não posso vender esse frango assim e você estava entregando e eu acho que foi culpa sua sim. Aí eu contei o frango. Aí ele falou, o frango é 25. Eu, tá, rapaz. Aí mas você vai parcelar o frango para mim? É porque não tem como eu pagar o frango, você só ganha R$30. Aí ele falou, olha, então tenha mais cuidado, mas você vai ter que pagar esse frango aí, porque vai sair do meu bolso. Acabou que no fim da história eu paguei o frango. Acabei pagando, né? Fiquei com R$5, aí eu pedi demissão, né? Quando isso aconteceu, gente, eu percebi na minha vida ali que eu não podia mais viver assim. Ganhando uma merreca, trabalhando como... Eu trabalhava de 7 da manhã a 2 horas da tarde para ganhar R$30 por semana. Isso não paga, isso não paga, eu acho que nenhuma hora de trabalho hoje, né? Meu. Então, assim, como naquele tempo eu não tinha estudo, porque assim, gente, quando eu tive os 13 anos e saí da igreja, saí da escola, fui tocar minha vida no mundo, eu parei de estudar também, né? Você parou com quantos anos, Juninho? De estudar? Sim. 13, 14 anos eu já não ia mais para a escola. E qual a série? Eu repeti o 6º ano 4 vezes. 4 vezes eu repeti o 6º ano. Mas não por incapacidade, né? Mas porque eu não queria ir para a escola mesmo. Isso porque, poxa, muito adolescente, eu ia muito pela cabeça dos outros, né? Então eu acabei saindo da escola. Eu cheguei a estudar de noite com meu irmão. Meu irmão, o Buiú, que a galera eu acho que conhece. O Buiú eu estudei com ele. Não dava para estudar com o Buiú. Porque o Buiú era gaiato, pô. O Buiú contava piada o tempo todo, pô. O tempo todo contando piada e não deixava a gente estudar. Então o professor expulsava ele da sala e eu cheguei a estudar com ele de noite no Raquel, estudei de noite no Diogo e nunca terminava meu ensino médio. E você foi estudar à noite por conta da faixa etária, né? Sim, foi, porque eu já era mais...
Eu já era... assim, quando eu saí da escola, fui, né, tentar estudar de novo, voltar para a escola, repetindo o ensino médio a quarta vez, ainda assim eu desisti, né? Porque estudar com buiú não era uma tarefa fácil. E aí eu parei de novo, me desviei de novo e fui para o mundo de novo. E aí é onde começa a acontecer as piores coisas da minha vida. Porque quando eu era mais novo, as coisas que aconteciam eram besteirinha, né, e tal. Quando eu completei 19 anos, é que eu fui realmente estudar. Eu fui para o SEJA, né? O SEJA, ele é uma escola para jovens e adultos. E lá foi onde eu comecei a estudar mesmo. A diretora Marciana sempre me influenciou muito. Lá eu fui presidente do Grêmio estudantil. Lá eu recitava meus poemas. Eu comecei a escrever poemas lá no SEJA. Eu vi uma poesia assim, do Vinícius de Moraes na parede, aí eu comecei a replicar a poesia dele, só que com as minhas palavras, né? E aí eu comecei a escrever, né? E fui fazer o Enem, ela me ensinou bastante coisa e tal, me ajudou muito, e para mim poder fazer o Enem. Eu fiz o Enem, tirei uma nota muito boa, né? Aí concluí meu ensino médio através do Enem, né? Hoje não existe mais esse de você concluir seu ensino médio através do Enem. Mas existia antes. Mas ainda tem... Foi uma oportunidade que você teve, né? Foi, mas ainda tem, tá? Quem quiser concluir o Enem, estiver sentindo dificuldade, tem um Enseja, que você pode concluir ali concluir seu ensino médio. Enfim, e foi ali onde eu voltei a estudar. Terminei o meu ensino médio, fundamental, tudo. E aí pensei em faculdade, né? Mas ainda assim faltava alguma coisa. E comecei a estudar. Fui para a faculdade, consegui uma boa nota lá, através do ProUni, eu tive uma bolsa de 100%, né? Poxa, foi bacana. Comecei a vencer, né? Aí consegui um trabalho, né, como um técnico de informática, né, com um grande amigo, que hoje é meu amigo lá da igreja, Abimael, me deu essa oportunidade. Depois, ele não tinha mais como me pagar, né? E eu fiquei sem emprego. Foi aí que o Dório Johnson voltou para mim, pela graça de Deus. O Dório Johnson voltou através da tia Vânia, que ela me ofereceu uma oportunidade, né? Manuel, você pode substituir a professora, né? Só te cortando um pouco, Manuel. Aí você vê o cuidado de Deus na sua vida. As Sempre. Pessoas que Deus ele estava te direcionando, né? Para colocar assim no seu caminho. Se a gente parar aqui, gente, para pensar que Deus, ele... No meio que você estava, né? Você pensa que estava perdido, mas não estava. Deus ele vai ali, ó, lhe direcionando e colocando as pessoas no seu caminho. Né? Com certeza. E é aí que entra a última parte assim, da minha vida. Foi quando eu completei os meus 23 anos, 24, que eu comecei a perceber que a falta mesmo era de Deus, né? Eu fui trabalhar na Unimed, foi onde eu tive as minhas oportunidades mesmo assim de conhecer como era dentro de uma empresa grande, né? Mas só para concluir, a tia Vânia, ela me chamou para trabalhar aqui. Aí eu trabalhei aqui como professor, né? Como eu já tinha dito, professor de informática, eu dava aula de educação cristã. Eu era muito presente assim na vida dos meus alunos, assim, a gente gostava muito de brincar, todo mundo junto brincando e tal, e aprendendo, né? Formei bastante meninos na área da informática. E depois eu recebi uma oportunidade, né, para ir para a Unimed lá como estagiário, e lá onde eu comecei a galgar a minha vida profissional, né? Aí você saiu daqui da escola. Saí daqui e fui para a Unimed. Né? Fui para a Unimed Fortaleza, lá onde eu era programador, né? Mas eu não comecei como programador, eu comecei como estagiário de sistemas. Aí depois fui galgando, até eu conseguir a oportunidade como programador. Essa oportunidade, né? Foi aí onde eu comecei a ganhar bastante, comecei a ter uma vida bem bacana, uma vida boa, onde eu consegui comprar meus móveis, onde eu consegui ter minha casa, assim. Lá na minha casa era muito bacana. Eu cheguei a um tempo que eu tinha tudo que eu precisava, sobrava dinheiro, mas mesmo assim ainda tinha algo na minha vida acontecendo de ruim. Faltava aquele vazio ainda. Ainda tinha aquele né? vazio lá, ainda tinha, existia ele. Mas é claro que você não percebe que quando você está no mundo, você está numa bolha. Essa bolha é simplesmente o inimigo de Deus tentando te cegar daquilo que tu realmente está fazendo.
né? Tu não vai perceber que tu tá fazendo algo de ruim até acontecer uma coisa ruim contigo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha tudo que eu queria, tudo que eu tinha sonhado na minha vida quando mais novo, eu conquistei. Eu estava ganhando R$4.000, entendeu? O somatório de tudo dava R$4.000 e tal, mais os meus trabalhos por fora, que é a minha empresa, né, e tal. Ganhando bastante, eu ia para muita festa, fazia muita coisa. Quando aconteceu de eu cair. Que foi... Porque, assim, ó, quando você tá fazendo as coisas que o mundo te dá para fazer, aí você vai fazer à vontade, você vai provar, você vai gostar, você vai estar lá se afundar naquilo. Mas vai ter uma hora que o próprio inimigo de Deus, ele vai te derrubar. O pecado, ele só quer te derrubar. Na verdade, o pecado quer te levar para o inferno, quer te matar, né? E o inferno é real. Então, ele fez isso na minha vida. Ele me derrubou. Foi quando eu perdi tudo. Janaína, eu perdi tudo. A minha casa, eu pagava um aluguel assim, de R$600 tranquilo. Eu perdi o meu dinheiro. Eu não sabia, eu ainda estava ganhando o meu dinheiro, só que eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu simplesmente perdi tudo que eu tinha. Tudo. E até as roupas. Nem sei, até hoje eu não sei o que aconteceu com minhas roupas. Eu não sei se eu dei, se eu emprestei e tal. Mas eu comecei a perder tudo. Saí perdendo de pouquinho, até que chegou um momento que eu não sabia. Eu estava em casa tomando banho, eu chorava. Eu fui morar em outra casa mais barata e nem essa outra casa mais barata estava conseguindo pagar. E aí eu estava tão mal, de um jeito, eu me envolvi com um monte de outras coisas, né? De novo. Fiz um bocado de tatuagem, fiquei doido. E aí saí fazendo as minhas coisas. Assim, eu era outra pessoa. Essa pessoa autêntica, feliz, não existia mais. Tava totalmente assim... eu tava triste, tava muito mal, tava sozinho, me sentia sozinho. E foi onde surgiu uma oportunidade que o meu primo, João Vitor, que também é aluno daqui, que é lá da igreja também, ele me fez um convite, né? Para que eu pudesse ir pro retiro da igreja. Aí eu falei, pô, eu vou, dá certo. Tem que pagar quanto? Como eu estava com dinheirinho, paguei. A questão do dinheiro, eu fui demitido, né? Assim, não foi que eu fui demitido, eu fiz um acordo ali para que eles me demitissem. Eu não aguentava mais trabalhar, não conseguia mais. E aí eu pedi demissão. Da forma que você estava, né? Da forma que eu estava, eu não conseguia mais trabalhar. Eu realmente não conseguia. E aí eu fiz um acordo com minha chefe, a Elane, ela é uma pessoa ótima. Fez um acordo comigo, ela também não estava entendendo porque eu estava simplesmente desistindo de tudo que eu tinha conquistado. Eu passei por 3 processos seletivos lá, consegui. Tava trabalhando muito bem, só que aí eu caí. E aí eu tive que pedir demissão, não aguentava mais trabalhar, não estava achando justo para eles, então eu saí. Quando eu saí, fiquei sem emprego totalmente. Os meus clientes voaram. Eu não tinha mais clientes, eles foram-se embora. E pronto, peguei o meu dinheiro todinho da rescisão e gastei com besteira. Gastei com muita besteira. Aí o último dinheiro que sobrou, eu paguei o meu retiro. E paguei o retiro da que era minha amiga no tempo, que hoje é minha namorada, a Letícia. E paguei o meu, paguei o dela, né? E a gente foi pro retiro. Claro, como amigos, né? E no retiro, o primeiro dia, Deus falou comigo, primeiro dia. Foi uma jovem, adolescente, ela chegou para mim e falou assim, Deus, ele tem um plano na tua vida. E foi sensacional, porque naquele momento eu pensei, Deus tem um plano na minha vida. Deus sempre tem um plano na minha vida, né? E ela chegou e falou assim, olha, se tu se quebrantar diante dele, ele tem um propósito para ti nesse retiro. Aí eu pensei, poxa, tá certo. Só que eu pensei, né? Eu fui até falar com o Vitor, mano, aquela menina tá com um negocinho pra mim, por quê? Ela me viu, eu tava de Rastafari na cabeça, tava de Rastafari, né? Pô, tô tatuado, a galera olhando pra mim. Eu pensei, aquela menina tá com uma discriminação ali pra mim, porque ela veio falar comigo só porque eu era o único que não tava orando na vigília. O primeiro dia do retiro foi uma vigília e foi de noite. O primeiro dia do retiro foi à noite. E aí, na vigília, ela chegou pra mim e falou isso. Eu falei, tá, só porque eu sou o único que tem tatuagem aqui, que tem Rastafari, ela veio falar comigo. No segundo dia de retiro, que foi na sexta, eu ouvi uma palavra muito boa, onde Deus falou comigo assim, de forma grandiosa. Sabe aquela coisa que só você está pensando, só você está sentindo, e vem outra pessoa e fala, olha,
Isso que está acontecendo, exatamente o que eu estava pensando, exatamente o que eu estava passando e sentindo, a pessoa recitou tudo da minha vida. Se isso não for Deus, cara, eu não sei o que é, não. Porque ela não só falou, olha, você vai vencer. Não, ela falou o que eu estava fazendo, o que eu estava passando e disse que eu ia passar por aquilo se eu me quebrantasse e confiasse no Senhor. No terceiro dia, que foi no sábado de manhã foi onde eu me reconciliei, né? Que foi a palavra totalmente pautada em propósito de Deus na minha vida no retiro, entendeu? Deixando bem claro que o que aconteceu no retiro comigo foi uma coisa assim que eu não consigo explicar, mas eu consigo dizer que foi Deus totalmente presente, falando para mim que eu poderia encontrar refúgio nele. E quando você está assim, totalmente afundado, você pensa, né? Poxa, o que é que eu vou fazer, né? É verdade. Não tem. Os meus amigos, eles sempre tiveram a mesma condição que eu, né? De dinheiro, então a gente sempre teve ali na mesma condição, não tinha como receber ajuda. Então, como é que eu ia vencer? Só o Senhor mesmo na tua vida, para que tu pudesse dar um passo a mais, entendeu? E não pisar em outro buraco. E foi onde eu procurei minha reconciliação, eu falei com o Senhor falou comigo. Teve uma hora que foi tão grande que eu não me aguentei e me ajoelhei ali no chão mesmo e fui para ali e me quebrantei diante de Deus. E foi quando começou tudo na minha vida melhorar. Tudo. E eu sou respondido hoje em oração. Deus ele sempre está me ajudando. Toda vez que eu preciso de um emprego, o Senhor me dá. Quando eu preciso de um cliente, o Senhor me dá. Quando eu precisei de amigos, o Senhor me deu. Quando eu me reconciliei dessa vez, Ele colocou pessoas na minha vida. Essas pessoas como o Marcelo Nocrato, que é um amigo meu. Gente, eu preciso de um lenço aqui. O pastor Cid Moreira, que hoje é pastor, mas também me ajudou muito. O Daniel Carão, que foi um cara que toda vez que eu abraçava ele, eu ficava feliz. Eu não entendo isso, mas toda vez que eu abraçava ele, eu ficava feliz. O meu pastor Aprígio. E assim, o que eu acho mais importante foi a minha namorada, Letícia. Ela tem me ajudado assim, muito na minha vida espiritual. Muito mesmo. A gente está seguindo junto esse rumo. E depois que Deus entrou na minha vida, poxa, tudo mudou, tudo. Mesmo eu não tendo nada ainda, eu não tendo recuperado tudo da minha vida, eu continuava feliz, eu voltei a ser feliz, voltei a autenticidade, né, a sorrir, voltei eu mudei, a galera percebeu ali, poxa, mano, tu não vai mais sair com nós, não dá, né? Agora eu voltei para a igreja mesmo, eu gosto disso. É um local onde sempre foi a minha casa. E eu simplesmente fui embora. É aquela velha história do filho pródigo, né? Mas eu fui embora e o Senhor, olha só, não foi pelas minhas forças. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não conseguiria nada. Entendeu? Então, foi o Senhor que me trouxe de volta. Ele simplesmente falou, não, agora é o tempo, volte. E eu voltei. Ele me puxou e eu voltei. E graças a Deus, hoje, eu sou um cristão renovado, salvo por Cristo e dou graças a Deus, assim, glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Tudo. Recentemente, eu ganhei um presente muito bom, que foi toda a minha casa de volta. Ganhei minha casa de volta, ganhei tudo. Deus, Ele é grandioso. E só pelo fato de eu seguir a Ele de coração. Aí hoje você percebe, né, que você teve que passar por todo esse processo, né? Para Deus assim te mostrar assim e dizer assim, Emanuel, sem eu você não consegue, né? Era essa ferramenta que faltava na sua vida, que foi realmente assim a chave que você virou, o Espírito Santo, né? Ele te deu um estralo para você realmente perceber que você precisa de Deus na sua vida. E assim, eu me emocionei aqui, né? Porque a presença de Deus aqui, o Espírito de Deus, assim, tá tão grande aqui no meio de nós, né? Eu fui realmente, assim, tocada pela presença do Espírito Santo, através do seu testemunho. Fico muito, muito feliz de ver a sua transformação. E eu lhe digo uma coisa, Emanuel. Deus, Ele tem muito mais ainda para te dar. Em nome de Jesus. A Letícia, a sua namorada, ela é uma ferramenta que ela está te ajudando realmente na sua vida espiritual. E vocês dois juntos vão caminhar nessa. Com certeza. Em nome de Jesus. Né? E dizer aqui, gente, chorei, né? Porque eu fiquei muito impactada com o testemunho dele. E você que está em casa também, com certeza ficou impactado com o testemunho do Juninho. Eu estou muito feliz, porque a presença do Espírito Santo aqui está, assim, inflamando aqui no meu coração.
Bacana, E bacana. eu estou muito feliz. Muito feliz eu pela também tô sua muito feliz. presença aqui, desse bate-papo que a gente teve, né? A sua vida com certeza vai impactar, o seu testemunho vai impactar outras pessoas que vão assistir isso aqui. E esse é o real objetivo, né, da gente estar aqui nesse podcast. E eu creio na transformação de quem vai assistir, que vai ser tocada não por mim nem por você, mas pela presença do Com Espírito certeza, em Santo, nome de Jesus. né? Foi E bacana. para a gente finalizar tudo aqui que a gente conversou, eu queria fazer um ping-pong contigo. Ping-pong. De ping-pong eu lembro que eu ganhava do Fael. Ganhava muito do Fael no ping-pong aqui no Dory Jones. E eu vou falar aqui uma palavra e você vai dizer, tá certo? Certo. Eu quero fé. Esperançar. Eu posso explicar depois o que é isso na escola dominical onde eu aprendi. Deus. Deus é amor, com certeza. Família. Ah, família é tudo pra mim. Carreira. Em busca do sucesso, né? Eu vou sempre estar em busca do sucesso. Minha carreira vai sempre estar evoluindo. Você. Eu? Bonito. Um livro. Ah, um livro. Um livro que marcou muito a minha vida são 200 Crônicas Escolhidas, de Rubem Braga. É um livro de crônicas, poesias. Um filme. O Peregrino, Ótimo. de John Bunyan. Música. Música... sou muito eclético, mas John Mayer é um negócio que eu acho legal. Ah, eu também amo. John Mayer. Uma série. Não... tem Suits, que é de advogados. Eu dou Uma valor. pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira... Olha, essa parte eu queria deixar bem claro. Uma pessoa que me inspira é o meu primo. O João Vitor, que inclusive ele está aqui. Se eu pudesse chamar ele aqui também no finalzinho do podcast, para todo mundo saber quem é ele. Sim. Ele me inspira muito. Sempre foi um cara que teve a mesma realidade que eu, só que para ele, ele teve que subir sozinho, né? E tem mais dificuldade ainda. E hoje é um cara sensacional. E ele me inspira muito. Um sonho. Um sonho? Eu sonho, né, em ser um grande homem um dia, um pai de família, fazer o que meu pai não fez, né, não ir embora, né, não ir embora. Não dizer que foi sequestrado, né? Não dizer que foi sequestrado ou preso para não pagar, né. Assim, eu tenho um sonho de ser um grande pai de família, assim, um grande homem. Você vai ser. Eu serei, com certeza. Um medo. Um medo? Olha, assim, eu não sei, eu não tenho agora pensar num medo assim, não tenho. Eu tenho um medo de perder a minha mãe assim, sem ter dado tudo que ela precisa. Um esporte. Esporte? Eu sou bom nos esportes tudinho, mas futebol eu sou bom. Estão falando que eu sou bom na bila. Claro, né? No futebol fui jogar, dei um banho, lambretinho nos caras, aí não posso mais jogar, proibido. E para finalizar, uma comida. Comida? Eita. Sei lá, eu como qualquer coisa mesmo. Sou um bicho, como qualquer coisa. Não tem besteira com Não nada. besteira com Come nada. tudo que tiver na sua Como frente. como tudo. Pronto, gente. Eu quero finalizar agora, tá? Agradecer a oportunidade, mais uma vez. Que é isso. Obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, que foi realmente sensacional para mim. Eu gosto de contar meu testemunho. E eu quero deixar só uma coisa. Um dia, eu serei um grande homem. E o Dory Jones foi onde me ajudou, foi onde eu tive muita ajuda. Então, você que pensa que pode crescer, ou que pode ter o mínimo de sucesso sem ter Cristo na sua vida, você está bastante enganado. Então, se você está aí fazendo tudo da sua vida, achando que vai dar tudo certo, vai ter uma hora que você vai sentir falta, tá? Saiba que Deus está sempre de braços abertos para te receber de volta. Eu queria chamar o Vitor aqui para... Ei, Vitor, vem cá rapidinho, cara, por favor. Só para me apresentar o meu primo, para que todo mundo saiba quem é meu primo. E é o cara em quem eu me inspiro muito. Esse é o cara. Gente, esse aqui é meu primo, João Vitor, que é um cara que orou por mim assim, por acho que toda a minha vida.
Até ele conseguir o que ele queria, né? E foi um instrumento, E foi o instrumento de Deus na minha vida, com certeza. para buscar a sua vida, né? E hoje você está aqui falando seu testemunho. Com certeza. Falando do que Deus está fazendo na sua vida. Ele ainda vai fazer ainda mais. Em nome de creio Jesus, eu assim. creio nisso. Tá certo? Então é isso. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada, tá certo? Dá o like, comentam aí, compartilha para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que através desse testemunho que foi feito hoje aqui, Beleza, mano? vai ser inspirador para cada pessoa que vai assistir, tá certo? Beleza, mano? Obrigada, viu, Manuel? De nada, que é isso. Obrigado, digo eu. Todo poderoso dentro, e contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida. Ele é todo poderoso dentro, e contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida.